Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Books. Este é o meu projeto literário onde leio livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Eu sou a Cristina e hoje o tema deste vídeo são as minhas leituras do passado mês de março. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo, em que vou partilhar convosco como é que foi o meu mês de março no que respeita a livros e a leituras. Foi um mês muito interessante, com muitas propostas diferentes. O mês de março é o mês da mulher, é o mês em que se celebra também o dia da poesia, o dia do teatro, e também houve um desafio interessante de dois amigos meus, a Silvéria e o João, que lançaram o desafio Março Ilustrado e que nos desafiaram a todos a ler livros ilustrados. Foi também o meu mês, porque eu fiz mais um aniversário no passado mês, já estou mais velha um aninho, já estou com 51 anos. Foi, pois, um mês onde não faltaram propostas, onde não faltaram alternativas. No entanto, vou-vos já dizer que ainda não foi este mês que fiz uma leitura de 5 estrelas. Foi, no entanto, um mês muito positivo no que respeita a leituras. Mas antes de avançar para as minhas leituras do mês de março, vou partilhar convosco, tal como foi prometido no último vídeo das leituras mensais, vou partilhar convosco quem é que foi o vencedor do concurso dos 600 subscritores. Se bem se lembram, este era o livro que eu tinha a concurso, A Universidade das Cabras, que tem desenho e argumento de Christian Lacks. É uma banda desenhada maravilhosa, edições da Arte de Autor. Tem uma história muito boa, muito interessante, muito pertinente, muito atual. Fala da educação, fala de liberdade de expressão, fala de igualdade de direitos, enfim, muitíssimo atual, atravessa várias épocas e é um livro que eu vos recomendo muito a leitura. E quem vai receber este exemplar da Universidade das Cabras é Catarina Durão Machado. Muitos parabéns, Catarina. Gostei muito do teu comentário, do teu emoji com uma cabrinha, ou melhor, com um bode. Tenho a certeza absoluta que vais adorar esta leitura, que vais adorar este livro. Quanto a todos os outros que participaram, muito obrigada por terem participado no Passatempo. Não desanimem, eu com certeza irei continuar a ter livros para oferecer aqui no canal. Não foi desta, será numa próxima. Vou-vos então falar agora sobre as minhas leituras de março. Vou começar por este livrinho que foi uma delícia de ler. Maria Lamas, Amor, Paz e Liberdade. Um livro ilustrado sobre Maria Lamas. Portanto, é uma biografia. Vou-vos aqui mostrar alguns pormenores do interior. Está muito bem feito, muito agradável de ler. Aprendi bastante sobre Maria Lamas a ler este livro. Eu comprei este livro na sequência de uma visita que fiz a uma exposição de fotografia da autoria de Maria Lamas na Gulbenkian. Maria Lamas fez várias coisas impressionantes durante a sua vida, mas uma delas foi ter viajado de norte a sul do país a entrevistar e a fotografar as mulheres e as suas condições de vida. Isto resultou depois numa obra fenomenal que se chama As Mulheres do Meu País, editada em 1948, e naquela altura uma mulher sozinha viajar pelo país a fazer este tipo de trabalho era qualquer coisa mesmo de muito extraordinário. Maria Lamas foi escritora, jornalista, uma feminista, ativista dos direitos humanos, pela defesa dos direitos das mulheres, pela defesa dos direitos dos trabalhadores, contra a pobreza, portanto, um símbolo do feminismo português e da resistência. A vida dela foi realmente extraordinária e fenomenal, e este livrinho é uma forma muito simples de termos acesso ao que foi um bocadinho da vida desta mulher e é um livro adequado a todas as idades. Aconselho muito esta leitura e aconselho muito a descobrirem quem foi Maria Lamas.
caiu aqui o postalinho que vem também dentro do livro. E foi uma leitura muito adequada ao mês de março e também ao Março Ilustrado, aquele desafio que os meus amigos João e Silvéria fizeram no mês passado. Outra leitura no feminino que eu fiz no passado mês de março foi este Noite de Núpcias, da autora Maria Luísa Ramos, uma autora que eu desconhecia por completo. Este livro foi comprado um pouco por acaso, um pouco não, foi mesmo por acaso numa feira da bagageira. O livro chamou-nos a atenção e comprámo-lo, e foi muito surpreendente lê-lo e perceber o seu conteúdo. E porquê é que eu achei este livro tão fascinante e tão interessante? Ainda estou muito intrigada com esta autora, Maria Luísa Ramos, uma perfeita desconhecida para mim, e que eu não percebo porque é que não teve depois mais sucesso, porque os três contos que compõem este livro têm imensa qualidade. E aqui fala-se no livro, vários outros autores falam sobre esta contista como uma grande promessa no panorama literário nacional para a época, mas parece-me que não terá continuado a escrever, ou pelo menos se continuou depois, os seus romances não tiveram sucesso. No entanto, este seu Noite de Núpcias, dada ter existido uma segunda edição, parece que realmente teve bastante sucesso na altura e eu percebo também porquê. Eu fiquei muito surpreendida porque esta segunda edição é de 1962, a primeira edição é de 1959. Estamos, pois, a viver o Estado Novo em Portugal, ainda estamos nesse regime político. Todos nós sabemos quais eram as condições das mulheres nessa situação, nesse contexto, um forte patriarcado e uma sociedade tradicional fortemente moralista, e temos aqui uma mulher, uma jovem mulher, que escreve sobre a noite de núpcias de uma forma muito natural. Se ainda hoje existem fortes tabus e constrangimentos ao se falar da vida sexual das mulheres, talvez ainda uma herança dessa época, imaginem em 1959. E Maria Luísa Ramos escreve aqui com uma enorme naturalidade sobre o que se estava a passar entre um casal na sua noite de núpcias. Fala de desejo, fala de constrangimentos, fala até de frustração erótica. É a história de dois noivos que, na sua noite de núpcias, têm dificuldade naquele momento da intimidade. Eu achei que a autora, neste Noite de Núpcias, conseguiu, de uma forma muito inteligente, expor vários aspectos em relação ao casamento, as expectativas sociais do casamento, o papel do homem, o papel da mulher, a tensão psicológica e emocional daquele momento da noite de núpcias, e achei que ela fez isso de forma exímia e surpreendente para a época, porque dentro desta sociedade tradicional ela conseguir colocar em palavras esta fragilidade da experiência feminina dentro destas normas patriarcais, dentro destas expectativas sociais do que se esperava da mulher, eu acho realmente que foi formidável e fica muita coisa por explicar deste livro, porque é que esta autora não teve mais sucesso, porque é que não há mais livros dela, porque é que não é conhecida, porque é que este conto não é falado. Eu gostaria muito de vos aconselhar esta leitura, mas como é que vocês vão encontrar este livro? Vai ser muito difícil. Eu própria encontrei-o por acaso e penso que é uma pena, porque esta autora deveria ser mais lida. Mesmo que a autora não tenha depois escrito nenhum romance, ela escreveu uma série de contos que eu penso que mereciam muito serem reeditados. O Paraíso Perdido de John Milton, eu já não tenho aqui o livro para vos mostrar, já existe um vídeo aqui no canal só mesmo sobre esse livro, se tiverem interesse.
Eu tive de entregar o livro na biblioteca, por isso já não o tenho aqui. É um grandioso épico da literatura inglesa e da literatura mundial, um poema do século XVII que reconta a história bíblica da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Se as duas leituras anteriores, que foi a biografia de Maria Lamas e o conto Noite de Núpcias, os outros contos também, mas realmente o Noite de Núpcias de Maria Luísa Ramos é o conto que é mais fundamental ali daquele livro e o mais surpreendente. Eu até acabei por falar pouco sobre os outros contos, mas são contos muito bem escritos, também muito bons, mas que o Noite de Núpcias ofusca os outros dois, sem margem para dúvidas, então acabei por nem falar muito neles. Aqui, o Paraíso Perdido de Milton vai ao contrário destas últimas duas leituras. Essas últimas duas leituras, no âmbito do mês de março, o mês da mulher, o mês do feminismo, da luta pela igualdade de oportunidades e de direitos. Aqui a leitura do Paraíso Perdido de John Milton veio contrariar estas tendências de leitura que eu estava a ter e realmente o Paraíso Perdido foi um retrocesso enorme. Tal como tive a oportunidade de vos dizer no vídeo só sobre o Paraíso Perdido de Milton, não foi uma leitura muito boa, foi uma leitura boa, eu gostei de a fazer. O poema realmente tem muito mérito, mas o tema não me agrada, o tema bíblico não me agrada e até parece que joguei uma pedrada no charco porque estava a ler a biografia de Maria Lamas, extraordinária mulher, Maria Luísa Ramos a escrever em 1959 sobre a noite de núpcias de uma forma tão natural e de repente volto ao século XVII, volto depois à Bíblia, à história de Adão e Eva, onde Eva é culpada de todos os males do mundo, não é? De ter comido a maçã e, como tal, por ter comido da árvore do conhecimento, ter condenado a humanidade ao pecado. Enfim, a mulher ali vista também no Paraíso Perdido como intelectualmente inferior ao homem, como uma serviçal do homem, submissa ao serviço apenas do homem. Enfim, foi muito estranho no mês da mulher ter lido aquele livro e ter voltado àqueles temas, e até porque não trouxe muito novo. Houve ali uma fase inicial que houve uma certa mistura dos deuses cristãos, do Deus cristão com os deuses da antiguidade clássica, com os deuses gregos, mas foi ali só um bocadinho porque hum, passado algum tempo, percebi que todos esses deuses pagãos estavam no inferno junto com Lúcifer, portanto, foram todos expulsos e condenados a pagar as suas penas no inferno. Enfim, é um texto demasiado sombrio, é um texto até um pouco triste, que não traz nada de novo e que em nada faz melhorar a humanidade. E eu gostei de ter lido, mas apesar de perceber qual é o papel que tem da literatura e que teve num determinado momento da história da literatura, acho que é de ficar por aí e não é um livro que eu vá agora aconselhar-vos a ler, porque penso mesmo que não vale a pena. Aliás, se eu fosse dessas coisas que não sou, porque eu não sou nada a favor dos cancelamentos, nem a favor de se alterar o conteúdo dos livros, eu acho que devem ficar tal como foram escritos, mas se eu fosse dessas coisas, diria que ou aquele livro, O Paraíso Perdido, deveria ser cancelado, ou deveria também ser mudado o conteúdo. Mas não é isso que eu estou a dizer, atenção, é mesmo só para vocês terem a noção do conteúdo daquele livro e que se torna ofensivo. Pelo menos eu achei-o ofensivo para as mulheres, mas infelizmente, e como leitora de clássicos, é muitas vezes o que me acontece ao ler estes livros mais antigos e
é até transversal a vários autores, até os autores da ficção científica. Estava agora aqui a lembrar-me de um livro que li do Ray Bradbury, já não me lembro o título, mas é sobre a ida a Marte. E quando finalmente chegam a Marte, existem lá famílias marcianas, mas que o homem é o típico homem, a mulher submissa, o homem a mandar na mulher, portanto, nem os autores da ficção científica que conseguem imaginar viagens a Marte, tecnologias incríveis, mas depois, em termos da sociedade que encontram, encontram a mulher submissa, enfim. É, pois, uma obra fundamental da literatura inglesa. Eu, pessoalmente, gostei de a ter lido, gosto de a ter agora na minha bagagem literária, mas não é uma leitura que vos aconselho. Agora, uma leitura de não ficção. Estamos no Vento, de Fernando Namora, um livro de 1974, do ano em que eu nasci. A minha amiga Fátima ofereceu-me este livrinho que tem as efemérides de 1974 e uma das novidades literárias que traz aqui é realmente o Estamos no Vento, de Fernando Namora. Eu tinha duas edições deste livro, enviei uma à Fátima e nós lemos em conjunto este livro. Normalmente, quando eu acabo de ler não ficção, fico sempre com a sensação: oh, eu devia de ler mais não ficção, porque é que eu não leio mais não ficção? E desta vez não foi o caso. Eu cheguei ao fim deste livro bastante desgastada e farta, realmente farta deste livro. O autor faz aqui o que ele chama de narrativa literário-sociológica. E o que é que ele faz? Ele, com 50 anos, que é a idade também com que eu li o livro, isso foi interessante, de ser o livro do ano em que eu nasci e também eu ter a idade que o autor tinha quando escreveu este livro. Só espero não estar tão chata como ele, porque realmente foi muito denso, coitado. Ele escreve muito bem, é um dos maiores autores do século XX, Fernando Namora, no panorama literário português. É um neorrealista com fortes preocupações sociais. Ele tem a sua obra mais conhecida em Retratos da Vida de um Médico, onde ele utilizou a sua experiência pessoal enquanto médico de província para escrever sobre as desigualdades sociais, sobre a pobreza, sobre as dificuldades que os povos viviam, as pessoas viviam no interior, e também para falar sobre alguns dilemas da, da profissão médica. Mas aqui o que ele faz, ele vai analisar a sociedade tal como ele a vê e vai fazê-lo a partir da sua própria visão e também da visão que ele prevê para os seus netos. Olhando para os seus netos e já para as diferenças entre gerações que ele observa, ele faz aqui uma reflexão sobre o que aí vem, não é? Sobre o futuro da sociedade a vários níveis e como será o futuro dos seus netos. O autor começa por fazer assim uma análise geral e realmente ele escreve isto no final dos anos 60 e os anos 60 são anos de marcadas mudanças em vários aspectos, em vários países, na América, na Ásia, na Europa, havia muitos ventos de mudança. Talvez daí o Estamos no Vento como título para esta obra. E há várias reflexões que o autor fala aqui, que eu anotei várias, e acho que é um livro muito bom para retirar daqui vários pontos e, por exemplo, para uma discussão ao jantar ou uma discussão entre amigos, falar sobre vários destes aspectos. Ele fala da sociedade de consumo, ele fala da poluição, ele fala de muitas problemáticas da tecnologia, do avanço da tecnologia, da alienação dos jovens, da mudança de valores. Ele fala de tantos aspectos que ainda hoje são motivo de reflexão, de discussão. Claro que no pormenor, na concretização, é diferente, não é? Neste tempo, nos 60, a tecnologia era completamente diferente da que temos hoje, não é? Estamos a falar
Apesar de ser o mesmo tema, estamos a falar de coisas um pouco diferentes. Enfim, há aqui muitas coisas que continuam a ser muito atuais e que eu acho que dariam muitos motivos para discussão, para reflexão. Só que a forma como o autor descreve a sua reflexão torna-se muito densa. Mas há muitas coisas boas neste livro. Primeiro, estas reflexões todas que o autor lança como pontos para discussão, todas estas ideias dele bastante interessantes, é uma grande mais-valia do livro. Depois, também, ele utiliza aqui os seus netos de uma forma muito inteligente, porque os miúdos parece que andavam sempre à beira dele enquanto ele escrevia este livro. E ele vai utilizando as pequenas histórias, as frases que eles dizem, até como ponte entre gerações para fazer mais algumas reflexões entre o futuro e o presente e o passado, mas sempre com muita delicadeza, e isso ajudou a quebrar aqui um bocadinho aquela linha mais aborrecida de narrativa que o autor utilizou ao longo da maior parte do texto. Depois, um outro aspecto positivo foi eu ter aprendido aqui sobre a existência de um grupo de contracultura, uma espécie de hippies europeus chamados os provos de provocadores, pelo menos vem daí a palavra, e que tiveram origem na Holanda, em Amsterdão, e tinham várias semelhanças, pelo menos eu assim entendi, com os hippies também dos anos 60 norte-americanos. Eles tinham fortes preocupações ambientalistas, eram contra a sociedade de consumo, eram contra a poluição, eram a favor da igualdade de género, eram pela ocupação de casas vazias para combater o problema da habitação. Como vê, estas preocupações destes jovens dos anos 60 não vão muito longe também de muitas preocupações ainda de hoje em dia. E eu não conhecia este grupo, os Provos, e foi uma mais-valia eu ter aprendido isso neste livro. No entanto, depois Fernando Namora, a partir de uma certa altura aqui no livro, fica muito centrado a falar sobre este grupo específico, os Provos, e perdeu assim um bocadinho o espectro mais geral da narrativa literária ou sociológica que ele queria fazer e ficou um bocadinho muito só sobre os Provos. Enfim, este é um daqueles livros que se eu não tivesse lido também não teria perdido muito. Isto porque as reflexões, apesar de serem muito válidas, são reflexões que eu já tinha feito anteriormente sem a ajuda deste livro, que este livro não traz muito mais acerca daquilo que eu já pensava sobre estes assuntos, realmente traz o conhecimento dos provos ou dos provos, eu não sei como é que se deve pronunciar, é a primeira vez que eu vejo este grupo e não conhecia sequer. Essa parte realmente é uma mais-valia para mim, mas eu dei apenas 2 estrelas a este livro e vou fazê-lo seguir viagem, porque é daqueles que podem bem deixar um espaço na minha estante para livros melhores. Apesar de esta experiência com Fernando Namora não ter sido das melhores, fiquei com vontade de voltar ao autor no Retalhos da Vida de um Médico, porque eu, quando era muito miúda, lembro-me de ir à casa da minha madrinha e de existir lá esse livro. Era um livro calhamaço e eu nunca tive coragem para o ler na íntegra, mas fascinava-me sempre esse livro, até porque a casa da minha madrinha era uma das únicas casas onde existiam livros e eu gostava de folhear o livro e lia pequenos excertos do texto e lembro-me de gostar daqueles bocadinhos que lia. Só que como era um livro tão grande, eu nunca tive coragem de o pedir à minha madrinha para ler, mas talvez eu volte porque não é que eu tenha desgostado completamente da escrita do autor, não gostei, realmente foi muito deste registro e deste assunto. Tenho agora aqui só mais uns livrinhos para vos mostrar. Há bocadinho, quando falei na noite de núpcias, esqueci-me de falar na praia de Chesil, de Ian McEwan. É um livro que me fez lembrar este.
A Noite de Núpcias, fez-me lembrar esta leitura que eu tinha feito, que também fala aqui sobre as frustrações, as inibições, as expectativas sociais à volta do casamento e também numa situação de lua de mel. E achei este é um pouco mais completo, porque não é um conto, apesar de também ser curtinho, é um pouco mais longo do que o conto de Maria Luísa Ramos, mas se vos interessa esse assunto, eu aconselho aqui o Ian McEwan, um autor que eu aprecio imenso, Na Praia de Chesil. Como já vos tinha dito, ainda não foi em março que tive uma leitura de 5 estrelas, mas eu já estou com muita fome de ler o livro 5 estrelas, então o que é que eu fiz? Fui buscar o livro da Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. Segundo alguns, é uma das melhores obras dela, juntamente com A Hora da Estrela. Eu tenho uma paixão por Clarice Lispector, é mesmo assim uma paixonete, uma coisa emocional muito forte. Não sei explicar porque é que eu adoro tanto os livros desta autora, mas é algo que mexe muito mesmo comigo emocionalmente. Eu já li 2 livros dela. O primeiro que eu li foi A Maçã no Escuro e o outro foi Um Sopro de Vida, e foram 2 livros 5 estrelas. E como estávamos no mês da mulher, eu, como já há muito tempo não leio 5 estrelas, pensei, vou buscar Clarice Lispector e vou conseguir um 5 estrelas este mês. Só que eu estou a ler muito devagarinho, porque estou mesmo a deliciar-me com cada passagem, porque é muito bom. Isto é muito bom, eu gosto mesmo muito. Portanto, deverei acabar de ler este livro agora em abril e talvez seja então o meu primeiro 5 estrelas do ano. O mês passado comecei também a ler O Inferno de Dante, nesta versão em banda desenhada também incrível, da Arte de Autor, aquela editora também da Universidade das Cabras. E tal como com Clarice, eu estou a ler muito devagarinho e estou a absorver cada pormenor, porque o problema destas bandas desenhadas é que elas são muito deliciosas, são muito agradáveis de ler, mas acabam num instantinho. E então eu fico sempre com imensa pena de as ler muito rapidamente e estou a ler com muito vagar, muito devagarinho, para não me faltar nada, nenhum pormenor. Eu acho que está a ser uma leitura muitíssimo boa e acho que é uma forma muito inteligente de preparar uma possível futura leitura da obra na íntegra. Isto porque O Inferno de Dante, a obra, é bastante difícil. Eu tive muita dificuldade para conseguir ler essa obra, já a li há bastantes anos atrás, mas tive de recomeçar várias vezes. Depois tive que utilizar desenhos, ir fazendo rascunhos e desenhos para ir conseguindo compreender a estrutura do inferno, os círculos, quem é que estava em cada círculo, isso tudo. E eu acho que ter esta edição em banda desenhada e com a qualidade que tem, só favorece depois a leitura da obra no futuro, porque quando se vai depois para a obra na íntegra, já se vai com uma ideia completamente diferente, não se vai completamente às escuras. A qualidade desta edição é mesmo qualquer coisa, eu aconselho muito. Ainda não terminei de ler, irei terminar de ler com certeza agora em abril e para o mês que vem já terei mais novidades. Em março também iniciei a minha releitura de Hamlet de William Shakespeare, isto porque eu fui viajar e aqueles outros 2 livros, a Clarice, eu não quero mesmo estragar, porque quero ter ali a edição perfeitinha. E o Inferno de Dante viram aquele também, não é? Não é um bom livro para se levar de viagem. Este é assim, em formato de livro de bolso, e agarrei no Hamlet para levar de viagem. É a releitura. Eu, a primeira vez que li Hamlet, não.
correspondeu às minhas expectativas, porque estavam muito em alta, não é? Porque Hamlet é assim sempre falado de William Shakespeare, to be or not to be, eis a questão, não é? Isto, Hamlet, eu pensava que ia ser realmente uma peça brutal e não foi. Desta vez estou a gostar mais do que na primeira leitura. Também não estou com pressa. Naquela primeira leitura eu lembro-me que tinha tanta curiosidade de saber o que era o Hamlet que corria um bocadinho na minha leitura. Li muito depressa e agora estou realmente a demorar-me e a apreciar também de uma outra forma que não apreciei na primeira leitura. Em breve trarei notícias sobre Hamlet, estou mesmo a terminar, portanto, este é um linked book. Este e o Inferno de Dante terão vídeos só mesmo exclusivos, porque são livros mencionados por outros livros. Mas nestes vídeos das leituras mensais há sempre espaço para todas as minhas leituras, não só aquelas do projeto Linked Books, daquelas que são referidas por outros livros e por outros autores. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado, espero que tenham feito boas leituras no passado mês de março. Desejo-vos que abril vos traga leituras muito, muito boas. As minhas serão de certeza, porque tenho O Inferno de Dante para terminar, que está a ser ótimo. William Shakespeare, a releitura de Hamlet também está a ser bastante melhor do que da primeira vez. Estou a ler A Paixão segundo GH de Clarice Lispector, que de certeza, ou quase de certeza, que vai ser um 5 estrelas. Já estou também a meio da República de Platão e vou iniciar também a leitura de Dom Quixote este mês. Portanto, tenho aqui um leque de grandes leituras e espero que realmente seja para o mês que vem que finalmente eu vos diga: li um livro 5 estrelas. Se leram algum livro 5 estrelas no passado mês, digam-me nos comentários, porque eu gostaria mesmo muito de saber qual é. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.